Olá pessoal, então, para configurar aqui o Salesforce, desde o nosso perfil, a gente precisa clicar aqui na configuração, que nos levará aqui para a configuração, tá? Então, o primeiro que a gente precisa fazer dentro do Salesforce é configurar um aplicativo, que é uma porta de entrada para que aplicações de fora, como a Maestro, possam se conectar via API, né? E, obviamente, concedendo todas as permissões específicas para que possa uma aplicação de fora como a Maestro possa operar dentro do Salesforce. Muito bem. Então, a gente precisa focar em algumas abas aqui previamente, antes de criarmos essa aplicação. O primeiro que a gente precisa fazer é habilitar algumas opções. Primeiro, a gente precisa ir para identidade. Dentro da identidade, a gente vai em configurações de OpenID e a gente precisa garantir que essa opção permitir fluxos de nomes de usuário e senha dual está ativado. Por default, ele vem desativado. Caso não esteja ativado, a gente não vai poder se conectar contra essa aplicação que a gente irá criar. Ou seja, basicamente, nenhum tipo de autenticação via OAuth, que é o que a gente vai utilizar, poderá se conectar. Então a gente precisa, antes de nada, habilitar essa opção. Por outro lado, a gente também precisa entender que cada vez que a gente tem um usuário, cada vez que criamos um ambiente dentro do Salesforce, a gente vai ver que a Salesforce cria um domínio específico. Para acessar esse domínio, a gente precisa ir para configurações da empresa, né? Porque a gente vai precisar desse registro. E meu domínio. Dentro do meu domínio, a gente irá adicionar, né? Esse aqui é meu domínio, né? Vemos aqui também acessível aqui, mas esse é meu domínio que a gente vai precisar também inserir dentro da configuração da conexão com a Maestro. E por outro lado, a gente precisa também conhecer o usuário que a gente vai utilizar. Portanto, a gente vai para administração, usuários, e vamos visualizar diferentes usuários que temos aqui criados e o usuário que a gente irá acessar. Nesse caso aqui, clicamos em usuários, dentro de administração usuários, clicamos em usuários e a gente irá acessar com o usuário Bernardo Madeira, que é esse nosso logon, né? Sempre lembrando, obviamente, que esse usuário é diferente do usuário que a gente registra dentro do nosso mail. Ou quando a gente se registra dentro do Salesforce, ele cria um usuário específico, né? Que seria esse aqui. A gente está usando um perfil de administrador, mas pode ser qualquer outro perfil. O importante é que ele tenha acesso para a plataforma, né? E as APIs, geralmente é recomendado que tenham acesso mais de superusuário, né? E obviamente, ele cria um domínio específico para a minha empresa, que seria esse aqui. Estamos em um ambiente sandbox, né? Mas a gente vai usar esses dois dados. E, obviamente, a gente vai precisar conhecer o usuário de logon, ou seja, o password de logon desse usuário aqui, que é com que a gente entra dentro da plataforma. Muito bem. E vamos começar a criar uma aplicação de entrada. Então, entramos em aplicativos, gerenciador de aplicativos, e aqui a gente vai ver todos os aplicativos, tanto internos quanto externos, que foram criados aqui dentro da Salesforce, tá? Vemos aqui que a gente já criou um, por exemplo, o Maestro Teste, né? Então, a gente vai criar outro igual, basicamente, mas meramente mais para vocês saberem como criar. Então, o primeiro que a gente vai fazer vai ser criar um novo Connected App. Isso vai abrir essa aba, o gerenciador de aplicativos. A gente vai dar o nome desse aplicativo. Vamos colocar Maestro iFood, por exemplo. Ah, Maestro iFood 2, Maestro iFood 2. O e-mail de contato pode ser um mail nosso, nesse caso aqui é bmadeira@maestrobm. A gente pode carregar uma imagem, um logótipo, né? Ou seja, podemos aqui, a gente já tem uma imagem específica, né? Então, fazer. Então, podemos selecionar a imagem aqui. Ele vai subir.
essa imagenzinha quando criamos esse aplicativo. Muito bem. E agora, o que a gente precisa fazer é habilitar o auth, tá? Paralelamente, agora ele vai solicitar o seguinte, e agora a gente vai precisar abrir a nossa aplicação da Maestro. A gente já tem aqui aberta a aplicação, o nosso perfil da Maestro, né? Então a gente entra aqui dentro de integrações, né? Dentro do nosso perfil, integrações, a gente vai abrir dentro das integrações, temos aqui a integração com o Salesforce. Vamos clicar, estamos vendo aqui que não temos aqui não está integrado, porque não está em verdinho. Então clicamos aqui em integrar e isso abre uma aba. Então a gente explica aqui, acesse sua conta Salesforce, crie um aplicativo privado, seguindo a guia que eu estou explicando aqui para vocês, né? E agora copia e colhe o código abaixo para o URL. Muito bem, copiamos aqui. Beleza? Voltamos aqui e colocamos isso na URL chamada de callback. Beleza. E agora o que precisamos fazer? Agora a gente precisa dar os escopos de auth. Eu geralmente recomendo, né, como para não ter problema, mas a gente pode especificar quais são os escopos específicos que esse acesso ao auth permite. Eu geralmente coloco acesso control, acesso full para esse aplicativo para que ele possa executar todas as funções, mas lembrando que vocês podem chegar a ter algum tipo de função que vocês queiram não executar, então vocês podem especificamente selecionar aqui as ações que esse aplicativo pode executar internamente. Colocamos acesso total full, muito bem, e pronto. E agora a gente vai dar submit, né? Vamos submeter, vamos salvar, isso vai informar que demora às vezes 10 minutinhos, geralmente é imediato, então damos continuar. E agora já está salvando criando esse aplicativo. A partir daqui, a gente precisa, já criamos esse aplicativo, a gente precisa agora configurá-lo, tá? Então, o que vamos fazer? Primeiro, a gente precisa gerenciar os detalhes do consumidor. Por quê? Porque agora a gente precisa começar a preencher, né, as especificações, né? Então a gente vai clicar aqui, acesso total, estamos vendo aí, a gente vai ver a chave, né? Então ele vai solicitar aqui uma confirmação. Muito bem, ele manda uma confirmação. Então a confirmação de segurança. Muito bem, vai verificar e ele vai me permitir. Agora a gente vai ver o Client ID ou Secret. E agora a gente pode começar a preencher o nosso formulário na Maestro. Então, a chave do cliente, copiamos e colamos aqui a chave do cliente. O secreto, copiamos e colocamos aqui o secreto. O nosso usuário, qual vai ser o nosso usuário? O nosso usuário vai ser o que a gente falou anteriormente, né? Que era qual? Lembra aqui? Podemos ir aqui para usuários, visualizar usuário e colocamos aqui nosso usuário, né? B Madeira, que vai ser o nosso usuário que vai se conectar com a senha específica desse usuário. Muito bem. E agora precisamos preencher o domínio. E o domínio era aquele que a gente colocou, lembra que eu comentei? Qualquer coisa, a gente pode ir, voltamos, relembramos aqui. Vamos para configurações da empresa. Meu domínio. E aqui temos o domínio específico, né? Da nossa aplicação. É basicamente somente copiar e colar aqui, que é a mesma coisa, beleza? Mas agora vamos concluir o nosso aplicativo e a gente precisamos continuar a configuração, beleza? Então já temos tudo aqui para gerar essa configuração, mas a gente precisa agora dar algumas editar ou gerenciar algumas chaves de acesso, algumas permissões específicas. Então, clicamos aqui em gerenciar
e a gente vai colocar em editar as políticas. Por que editar as políticas? Porque a gente precisa que esse aplicativo também seja acessado, né? Em, por exemplo, em flexibilizar, né? Colocar que, por exemplo, todos os usuários possam se auto-autorizar. Aqui, nesse caso aqui, todos os usuários que possam estar declarados dentro desse aplicativo vão poder utilizar, porque, por exemplo, a gente está usando, recomendamos usar o usuário principal, mas todo usuário pode se auto-autorizar para usar esta aplicação, então vai servir também para outro tipo de aplicações externas que possam chegar a estar usando essa porta de entrada. E a gente precisa colocar aqui, relaxar as restrições de IP para dispositivos ativados. Para que isso? Porque senão redes de celular, se a gente tenta acessar via celular, ou alguma rede, vamos supor que estamos em um coffee shop, ou estamos em alguma rede mais pública, né? Estamos conectados em um aeroporto, a gente não vai poder acessar essa aplicação. Então a gente coloca em relaxar restrições de IP. Muito bem, uma vez concluído isso, damos salvar. Perfeito. E agora, pronto. Estamos prontos agora sim para, utilizar aqui nosso novo aplicativo, nossa nova conexão. Beleza? Muito bem, agora podemos ir para o caso ambientes. Voltamos aqui em gerenciador de aplicativos e vamos ver que nosso aplicativo já está configurado, que é Maestro iFood 3. Podemos visualizar aqui, se vamos a exibir, a gente pode tanto apagar o aplicativo como exibir, a gente pode gerenciar, gerenciar, editar, gerenciar, você pode editar, você pode excluir o aplicativo, editar as políticas, gerenciar o perfil, né? Então, mas a gente já tem tudo pronto, ou excluir esse aplicativo caso a gente tenha errado dentro desse do exibir, dentro da aba de exibir. Mas já estamos prontos para executar e para usar essa aplicação dentro da Salesforce.